Você está assistindo Fica a Dica, um oferecimento de faculdades Faxum e FJF. Faça seu futuro acontecer agora. STB, Be Student Travel. Scum, sua nova rede social de descontos e benefícios. Olá, internauta! O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, está chegando. A prova é muito importante para os alunos do último ano porque vale como etapa de vestibular em muitas universidades. Agora, já na contagem regressiva para a prova, o jeito é relembrar todo o conteúdo aprendido nas disciplinas. Para isso, o E-Caderno reuniu todos os Fica-Dicas gravados neste ano para ajudar você na preparação. Vamos começar por alguns assuntos de história. Você vai aprender o que é a Primavera Árabe, entender a crise grega e relembrar a história da internet. Veja só! O que é a Primavera Árabe? Ela é um conjunto de movimentos civis de caráter revolucionário que vem acontecendo no mundo árabe, no Oriente Médio e no norte da África. A sociedade árabe ela vai às ruas buscar por melhorias de vida. As oportunidades de emprego são bem baixas, os preços dos alimentos são muito altos, além da riqueza, ela está restrita na mão de poucos, e o poder também na mão de um líder só, um ditador no caso. Então, a partir de 2010, na Tunísia, um jovem chamado Mohamed Bouazizi, ele vai à praça pública, ele ateia fogo no seu próprio corpo, em protesto a todas essas melhorias. Para vocês terem ideia do tamanho desse acontecimento, o velório do Mohamed teve mais de 5 mil pessoas e acabou desencadeando a queda do ditador Ben Ali, que estava no poder na Tunísia há 25 anos. Esse movimento ele acaba se alastrando, ele não fica restrito só na Tunísia, ele se alastra por todos os países do mundo árabe. A gente pode encontrar movimentos na Argélia, na Jordânia, no Egito, no Iêmen e na Líbia. Ele não fica restrito só à Tunísia. Esses movimentos, até o momento, eles conseguiram derrubar 3 líderes de governo importantíssimos no mundo árabe. Na Tunísia, como já foi falado, o Ben Ali ele fugiu para a Arábia Saudita no decorrer daquele ato do jovem tunisiano tacar fogo no seu próprio corpo. No Egito, o até então líder do país, Hosni Mubarak, que estava no poder há 30 anos, também foi deposto. E na Líbia, Muammar Gaddafi, que estava no poder há 52 anos, que foi capturado, foi torturado, violentado e morto por esses rebeldes. Foi uma das mortes mais comentadas no final do ano passado e no início desse ano. Nos países onde não houve queda de governantes, houve pelo menos uma vontade da parte deles de renunciar ao cargo ou pelo menos de não se reelegerem. É o caso do Iêmen, com Ali Abdullah Saleh, no Sudão, com Omar al-Bashir, e no Iraque, com Nouri al-Maliki. É legal você perceber que a partir de um governo que é completamente ditatorial, que está no poder há muito tempo, a população toma as ruas através de um movimento completamente organizado e chega ao poder, ele consegue derrubar um líder, é de suma importância. É um primeiro passo para um Estado democrático. E é justamente isso que eu acredito que eles podem pedir na sua prova. A crise grega ela vai explodir com a dívida gigantesca que o país vai contrair. Quais são as causas da crise grega? Principalmente, nós vamos ter, primeiro, as Olimpíadas financiadas pelo governo grego, os gastos que foram além do déficit permitido, que são 3% do PIB anual, descontrole fiscal, certo? Uma série de sonegações de impostos, que o governo não conseguiu operacionalizar essa cobrança de impostos de forma bem adequada, além do principal, que eu considero como principal, que em 2004 entraram 10 novos países na União Europeia. Esses 10 novos países vieram do antigo chamado leste europeu. A entrada desses 10 novos países ofertou uma grande quantidade de mão de obra mais barata do que a Grécia, que parou de receber esses investimentos de empresas da Europa Ocidental.
isso aí vai marcar principalmente, esses fatores marcam principalmente a crise grega, que vai gerar o contágio de economias que estão mais ou menos combalidas igual a Grécia, criando o conceito dos PIGs, que seria Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. As medidas estabelecidas de acordo com o FMI e o Banco Europeu têm trazido muita manifestação na Grécia. Nos últimos anos, as medidas estabelecidas para reverter a situação de crise são medidas antipopulares. Por quê? Para reverter o quadro de crise, atacaram-se direitos de trabalhadores como suspensão de aposentadorias, cortes de 13º, congelamento de salários, entre outras medidas antipopulares. Essas questões podem cair, por exemplo, identificar os PIGs, quais são as características da crise, em contrapartida aos PIGs, os BRICS, ou BRICAS, por causa da entrada da África do Sul hoje em dia, certo? BRICS, que seriam Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A contraposição das economias de PIGs com BRICS seria uma forma também bastante interessante de ser cobrada. Se você conferir nas habilidades do Enem, você vai encontrar lá uma das habilidades exigidas, entender o poder e a força social dos meios de comunicação. Vou especificar. O meio de comunicação que a gente vai conversar hoje é sobre a internet. Internet. A internet ela é nascida por meio da Guerra Fria, na verdade, né? O governo americano, na década de 70, mais ou menos, o exército americano produziu um sistema de computadores integrados, né, que eles iriam trocar comunicações em relação às armas que eles utilizavam para combater a União Soviética. Por volta dos anos 80, mais ou menos, as universidades americanas entram nesse processo com a troca de bancos de dados de informação, de pesquisas, bibliotecas e coisas do tipo. E na década de 90, nasce efetivamente a chamada web. A força da internet aparece em especial com a questão da rapidez da troca de informações. Imagina comigo, se o nosso avô escrevesse para um amigo que estava no Japão, há coisa de uns 100 anos atrás. Poxa, a carta demoraria quase 6 meses para chegar e mais o mesmo tempo para voltar. Hoje em dia, seu amigo faz um intercâmbio no Japão e você conversa com ele ao vivo, pelo MSN, pelo Skype, qualquer desses programas de troca de vídeos ou de chats da internet, né? Fora isso, não tem como negar. A gente assistiu ao vivo no ano de 2001, né, em especial pelos meios de comunicação, e muitos acompanharam pela própria internet, o atentado ao World Trade Center. A velocidade em que nós conseguimos trocar informações é altamente significativa. Gente, a produção de ciência, aquilo que é produzido em qualquer canto do mundo, nós ficamos sabendo nos dias de hoje. A troca de notícias. Você entra nos grandes portais de notícias, você fica sabendo no último segundo o que está acontecendo em qualquer canto desse planeta, né? A produção de textos. Você pode ler textos de autores, baixar livros, ler produções antigas, novas. Você pode fazer pesquisa. Pesquisar efetivamente hoje em dia sem internet é quase que impossível. Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que eu não sei como eu fiz universidade sem a presença do Google, sem um site de buscas virtuais efetivamente, né? Vídeos. Quando a gente pensa, por exemplo, na internet e lidamos com vídeos, a gente não pode esquecer uma das maiores redes sociais de trocas de vídeos que nós temos como o YouTube, onde provavelmente você está me assistindo nesse momento. Se eu penso no YouTube, eu posso encontrar uma produção de vídeos de mais de 1 milhão de vídeos que são postados mensalmente nessa rede social. Se eu penso em internet, eu não posso negar a força também das redes sociais. Não há como a gente deixar de lado que boa parte da população brasileira hoje em dia faz parte de alguma dessas redes sociais. Troca informações com amigos, fotografias, coloca suas viagens, seus passeios, suas fotos com os amigos, né? Conversa, né? Participa de chats, efetivamente, grupos de troca de informações, grupos de sites de compras e vendas, tudo isso alterado nas nossas relações por meio da internet. Não há como negar. A presença também dos celulares, chamados multifuncionais, permite que nós possamos acessar a rede em qualquer canto desse planeta. Gente, vamos pensar nas implicações disso. Posso pensar, por exemplo, nas questões econômicas, quando eu falo, por exemplo, dos sites de compras coletivas, né, que alteraram a nossa relação com o comércio. Se eu penso, por exemplo, em política, nós tivemos recentemente a questão dos anônimos, né, brigando com relação à aprovação pelo governo americano das leis que diminuiriam o espaço de liberdade, divulgação de arquivos pela internet. Se eu penso em questões sociais, né, não há como negar, né, há uma briga social que aparece nas redes sociais em que alguns vão dizer que existem redes
redes de pobres, redes de ricos, né? Em que as pessoas todas querem se mostrar como pessoas bem-sucedidas nessas grandes redes sociais. Meu caro aluno, meu caro estudante, você precisa ficar atento a isso. Leia sobre isso, pesquise sobre isso e observe a força dessas redes sociais. E aí, curtiu as dicas de história? São assuntos atuais que podem, inclusive, ser tema da sua redação. Falando nela, você sabe como deve ser a estrutura correta de um texto? A gente fez um Fica a Dica sobre isso também. Confira! A redação é a forma mais inteligente que se tem para cobrar um conteúdo de língua portuguesa. Por quê? Porque nela se cobra a macro e a microestrutura. Cobra-se, primeiro, a interpretação de textos. Você tem que ler os textos, fazer interligações entre eles, trabalhar o conteúdo deles, estabelecer uma igualdade, uma diferença entre eles, para aí sim você defender a sua tese. Depois, o uso adequado da norma culta, que é a microestrutura que diz respeito aos conhecimentos linguísticos. Aí é cobrança do uso da crase, concordância, regência. Depois, os conhecimentos dos fatos da atualidade. Aí requer que o aluno tenha leitura. Ele tem que ler sobre o que acontece no mundo e no Brasil. Em seguida, você tem que apresentar um poder de concisão. Por quê? Porque você tem de 25 a 30 linhas, às vezes, para estabelecer ideias que você não trabalharia em 50, mas você tem que trabalhar em 25 a 30. Defender os pontos de vista também é uma forma inteligente de cobrar a língua portuguesa. Persuasão argumentativa. Você tem que provar, por A mais B, que não é o leitor que está errado. É você que também tem um ponto de vista que também pode ser observado como certo. Estabelecer soluções plausíveis para o tema proposto. Quando você estabelece essas soluções, há de se tomar muito cuidado para não cair em lugar comum. E o ideal é que quando você estiver lendo algo sobre algum assunto da atualidade, é que você tenha um bom dicionário ao lado, que se aparecer alguma palavra que você julgue ser interessante, você pesquise o valor semântico dessa palavra e faça um glossário próprio, para que na hora que você precisar dispor dessa palavra, ela seja encaixada de forma coerente e correta. Você adquire arquétipos estruturais. O que é isso? Trabalhar os conhecimentos. Então, por exemplo, você pode pegar a biologia e trabalhar dentro do seu texto, você pode pegar fatos históricos e trabalhar dentro do seu texto. Todo e qualquer conhecimento, desde que exista lógica com aquilo que você está defendendo, ele pode ser utilizado. Atenção com a coesão. A coesão é o que diz respeito aos conectivos, é aquilo que vai ligar os seus pensamentos. Então, você vai ter conjunções que vão estabelecer oposição, soma, a diversidade entre as frases, entre as orações. E isso é legal porque, sem esses conectivos, fica parecendo que houve uma colagem. É como se você tivesse pegado um texto na internet e feito Ctrl+C, Ctrl+V. Da mesma forma, as preposições e o uso dos pronomes relativos, que também estabelece uma coesão. Evita, por exemplo, o uso dos pronomes relativos, eles evitam que exija a repetição da palavra anterior. E isso ajuda muito, porque às vezes a gente fica tentando pegar um sinônimo para não ficar repetitivo. Deve-se levar também em conta o uso do tempo verbal. Então, o homem estará sendo prejudicado. O homem é prejudicado. Quando você usa o tempo verbal no presente, você está sendo mais incisivo, para exatamente convencer o seu leitor de que seu ponto de vista não é louco, ele existe coerência nele. E a solução, trabalhar a criatividade. Os alunos, normalmente, eles têm tendência a usar gírias, chavões, frases feitas, e às vezes eles acham isso bonito, mas cai na falta de criatividade, porque ele está copiando algo que já foi falado, e cai na falta de vocabulário. É muito bom a gente poder escrever sobre o que a gente sabe, e é horrível a gente pegar sobre algo que não conhece. Então, o ideal é estar sempre atento ao que acontece na mídia, para não ser pego de surpresa. Agora vamos para a biologia. Durante este ano, os professores mostraram para a TV e caderno como é a estrutura do DNA, o funcionamento do fígado e das células-tronco. Vamos às dicas.
O DNA é o material genético das nossas células. Ele é um ácido nucleico e, portanto, é formado por unidades menores chamadas nucleotídeos. Cada nucleotídeo é composto por um grupo fosfato, por uma pentose, um monossacarídeo, e por uma base nitrogenada, esquematizado dessa forma aqui. Sendo que a base nitrogenada, as bases nitrogenadas encontradas no DNA são as purinas, adenina e guanina, e as pirimidinas, citosina e timina. O DNA, portanto, é uma dupla fita de nucleotídeos dispostos em formato de hélice, na qual a adenina liga-se com a timina e a citosina liga-se com a guanina, através de ligações chamadas de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. O material genético é muito importante para o funcionamento da célula e, consequentemente, para o funcionamento do organismo, porque ele é responsável por controlar as suas atividades e também por controlar a transmissão das características hereditárias. O funcionamento das suas atividades, olha, presta atenção, envolve o dogma central da biologia, no qual o DNA forma o RNA que vai ser utilizado para a produção de proteínas. Já a transmissão das características hereditárias vai acontecer dependendo da característica de uma maneira ou de outra. É isso que se estuda na genética. Tá? Hoje o nosso assunto vai voltar para a primeira etapa do nosso esquema, relacionada com o controle da atividade da célula. Esse controle envolve os genes. Para a gente entender, os genes, então, compreendem os segmentos do DNA. Segmentos do DNA é uma sequência de bases nitrogenadas que, portanto, vão servir para codificar uma proteína específica. No caso, para que essa proteína seja produzida, é necessária uma molécula intermediária chamada RNA, que também é um ácido nucleico. Portanto, um gene A codifica um RNA, a partir de então será produzida uma proteína A. O mesmo vale para o gene B, que codifica um RNA B e uma proteína B, consequentemente, e um gene C, formando um RNA C e uma proteína C. Todos esses genes são formados em momentos são ativados em momentos diferentes, dependendo da necessidade da célula. Portanto, quem comanda todo o funcionamento das células através das suas proteínas é o material genético. É o material genético, é o DNA. Quantas moléculas de DNA existem em cada célula nossa, em cada célula humana? A resposta é a seguinte: o DNA corresponde exatamente à estrutura que a gente conhece como cromossomo. Portanto, DNA e cromossomo são as mesmas moléculas, porém em estados de funcionamento diferentes. Ok? Nas nossas células existem 46 cromossomos. Desses 46, 44 são classificados como autossômicos e 2 são classificados como sexuais. No homem, esses sexuais são X e Y, e na mulher são X e X. O homem possui 2N igual a 46 cromossomos,